Bom, a tensão entre Polônia e Ucrânia ganhou mais um capítulo. O primeiro-ministro polonês disse para que o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, nunca mais insulte os poloneses. A declaração acontece depois que Zelensky sugeriu que o país vizinho estava dando um espetáculo sobre a disputa das exportações de grãos. Quem conta pra gente os detalhes dessa história é Américo Martins. Olá de novo, Juliana. Muito importante o que está acontecendo ali entre Polônia e Ucrânia. A Polônia foi um dos principais aliados da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra. Só que eles vão enfrentar agora, o governo polonês, uma eleição geral no dia 15 de outubro. E essa eleição geral está no pano de fundo dessas disputas entre os dois países. A Polônia vem sendo cobrada por parte do seu eleitorado pela ajuda muito grande que tem dado aos ucranianos. Não que os poloneses queiram que o governo apoie os russos. Eles veem os russos como uma grande ameaça à Polônia e a história da Polônia mostra isso fartas vezes, né? De problemas com o Império Russo, depois com a União Soviética e essa tensão com a Rússia agora. O problema é que a Polônia já destinou mais de 4 bilhões de dólares em ajuda humanitária, ajuda financeira e ajuda militar para a Ucrânia. Recebeu também 1.600.000 refugiados ucranianos na guerra. E isso causa ali uma pressão muito grande sobre os serviços públicos poloneses. E aí, às vésperas da eleição, o governo polonês tem que explicar por que está investindo tanto na Ucrânia se a Ucrânia não está conseguindo avanços militares no campo de batalha. A Ucrânia iniciou há cerca de 4 meses uma contraofensiva grande para tentar retomar os territórios ocupados pelos russos. Mas essa contraofensiva está indo muito lentamente e com poucos ganhos. As linhas de defesa russa, apesar dos ataques massivos dos ucranianos, continuam segurando os avanços da Ucrânia. Então fica muito difícil para os governos aliados continuarem sustentando da mesma forma tanta ajuda em termos financeiros e em termos de armamento para os ucranianos. Essa tensão ficou pior ainda com essa questão dos grãos ucranianos, que o Ocidente diz que deveriam ser usados aí para aliviar a questão dos preços, especialmente nos países mais pobres. Como a Rússia implementou um bloqueio naval no Mar Negro, por um período aceitou um acordo que permitia um corredor para a exportação desses grãos da Ucrânia e depois, em julho, se retirou desse acordo, voltando com um bloqueio naval, a Ucrânia só tem uma alternativa para exportar os seus grãos: trigo e milho, basicamente, que eles são grandes produtores mundiais. É por terra, pelos países vizinhos, Eslováquia, Romênia, Polônia. E o que acontece? Uma boa parte desse trigo fica nesses países, abaixa muito o preço e entra em competição com os agricultores locais, criando um problema ali também. E a Ucrânia, que vem recebendo toda essa ajuda de todos esses países, reclamou na Assembleia Geral da ONU, no discurso do Volodymyr Zelensky, contra esses países. O Zelensky, que tem se mostrado pouco agradecido, vamos dizer, em alguns momentos, apesar de toda a ajuda que eles têm recebido da União Europeia, dos Estados Unidos, ele reclamou dos países, sem dar nomes, países vizinhos que estavam torpedeando aí o acordo dos grãos e estavam jogando o jogo da Rússia. Isso foi interpretado pelos países vizinhos corretamente como um tapa com luva de pelica diplomática do Zelensky, porque ele não usou os nomes. E agora, o primeiro-ministro polonês, que vai concorrer nessas eleições, e é uma eleição muito dura para eles, é um partido nacionalista de direita, o Mateusz Morawiecki, que é o primeiro-ministro, disse que não mandaria mais armamentos para a Ucrânia, abrindo a primeira grande fissura nessa aliança ocidental de apoio à Ucrânia, e hoje deu essa declaração de que o presidente Zelensky não deveria nunca mais insultar os poloneses. Isso em linguagem diplomática é muito duro. Então mostra aí uma diferença se abrindo muito grande entre os poloneses e os ucranianos. Pode ser que isso volte a uma situação um pouco mais amena depois das eleições na Polônia,
mas é um indicativo muito sério, como a gente chegou a discutir aqui, e uma análise que eu escrevi para o nosso site. Está começando a ficar claro que o Ocidente está tendo uma fadiga dessa guerra na Ucrânia. E nós vamos ter outras eleições cruciais, onde os líderes também vão ser questionados muito duramente sobre a questão de recursos versus progresso no campo de batalha. Todos querem continuar apoiando a Ucrânia, mas querem que eles apresentem resultados militares. É uma corrida contra o tempo para a Ucrânia. Quanto mais demorar para eles conseguirem avançar no campo de batalha, mais questionamentos vão acontecer em outros países sobre o apoio dado a Kiev. E uma eleição crucial nessa questão, Juliana, vai acontecer o ano que vem, a eleição para a Casa Branca. O Joe Biden vai ter que explicar muito aos seus eleitores por que tanta ajuda aos ucranianos se eles não conseguirem, de fato, avanços no campo de batalha. O Zelensky corre contra o tempo neste caso.